Olá, meus queridos irmãos, meu nome é Denison, eu sou o dirigente espiritual do Templo Umbandista Jardim de Amor e Luz, uma casa onde a gente chama carinhosamente de Tujal, onde a gente procura sempre levar os ensinamentos do nosso Pai Maior através de todos os representantes que ele teve aqui nessa terra, né? Um deles que a gente mais conhece é o nosso irmão e mestre Jesus, que trouxe tantas informações para que possamos caminhar nesse caminho do bem e do amor, que possamos aprender a amar mais o nosso próximo e a nós mesmos, para seguir a nossa caminhada. Então, estamos iniciando, o mês de novembro. Eu gostaria de aproveitar para começar a gravar aqui para vocês agora pequenos vídeos para que a gente possa falar um pouco sobre a nossa amada Umbanda, sobre os médios, sobre as pessoas, a gente poder conversar um pouquinho sobre o que é a Umbanda, na minha visão. E é importante isso, que uma coisa que eu aprendi nessa vida é que tudo é ponto de vista. E nem tudo que eu acredito vai ser a mesma coisa que vocês podem acreditar. O importante é que a gente tenha sempre a consciência de que a gente precisa ter um balizador para isso, para que as coisas possam acontecer. Então, não importa se o meu ponto de vista é um e o seu é outro. O importante é se os nossos pontos de vista, no final, levar para o mesmo caminho comum. E esse caminho comum, quando a gente fala na Umbanda, a gente fala desse amor universal. Então, muitos vão chamar de Oxalá, que é o nosso regente da Umbanda. Outros vão chamar de Jesus Cristo, se for um cristão. Existe algum problema nisso? Em a gente fazer uma correlação de Oxalá com Jesus Cristo? Isso é importante. Porque quando a gente faz uma correlação de Oxalá com Jesus Cristo, muitas pessoas às vezes não conseguem entender. Na realidade, quando a gente fala de orixás, e Oxalá é um dos orixás, que existe vários orixás, dependendo do local que cultua, existe candomblés, que os orixás vêm muito dessa parte africana que foram trazidos aqui para o Brasil e se formou os candomblés, que antigamente eram as nações africanas, e tem locais que cultuam mais de 77 orixás. Nós na Umbanda entendemos que o importante é a simplicidade. Então, se o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que é, como eu sempre falo, no meu ponto de vista, a pessoa que trouxe esse ensinamento para que a gente pudesse praticar a Umbanda como é hoje, ele sempre disse que a Umbanda seria uma religião simples para as pessoas simples. Então, eu faço dessa as minhas palavras, tentando sempre trazer a simplicidade para a nossa Umbanda, para que a gente possa cada vez mais ajudar os nossos irmãos e ser ajudado com isso. Porque o nosso Mestre Jesus nos ensinou que os 2 mandamentos que estaria com todos os outros englobados seria exatamente amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, E esse mandamento muita gente acabou não entendendo muito bem, porque o amar o próximo como a ti mesmo quer dizer que a gente precisa nos amar também, não é só amar o próximo, mas a gente também precisa amar o próximo, não é só nos amar. Muitas vezes o nosso ego é muito inflado, Então a gente precisa ter esse cuidado de começar a ver as coisas, às vezes, de outro ponto de vista. E não quer dizer que o outro ponto de vista é certo ou errado, e nem que o seu ponto de vista é certo ou errado. É importante a gente entender que o ponto de vista é simplesmente para a direção que a gente está olhando. E a gente vai ter esse ponto de vista através de conhecimentos que a gente já adquiriu, através da nossa vivência. Agora, isso não quer dizer que às vezes um outro irmão que tem um ponto de vista diferente, que teve uma vivência diferente, teve um conhecimento diferente, não seja certo ou errado. Mas sim, pode ser que o ponto de vista dele agregado ao meu fique muito maior. Eu gosto de falar que sempre a gente precisa sair da caixinha,
porque a caixinha ela nos limita. Quando a gente sai dessa caixinha, a gente consegue ver o todo, né? Se a gente diz que o nosso Pai maior, né, Deus, Zambi ou Lorum, é tudo, né? Para mim, Deus é tudo. Ele está em tudo. Não tem como eu dizer o que é Deus, porque Deus não é um espírito, não é Deus é tudo. Tudo é Deus, né? Tudo foi criado a partir dele, então tudo é Deus. Se tudo é Deus, tudo é Olorum, tudo é Zambi, então por que a gente às vezes quer limitar tantas coisas, né? Tudo vem dele. Então é importante a gente começar a entender que nós temos pontos de vista, sim. E isso não é certo nem errado, simplesmente um ponto de vista. Agora é importante a gente entender que a gente pode muitas vezes aprender também com o ponto de vista dos nossos irmãos, que muitas vezes vão trazer coisas que a gente não está vendo. A gente ainda está muito preso àquele nosso ego, né? O nosso conforto, né? Eu gosto de dizer isso, né? Que é confortável a gente ficar num local onde a gente tem segurança. A mudança é muito complicada na nossa vida, porque para a gente mudar, a gente precisa colocar toda a disposição, né, vamos dizer assim, do todo, né, que é Deus. Exatamente, a gente quando se coloca à disposição do todo, que é Deus, aí a vontade já não é mais a minha, né? Eu estou dizendo que eu vou estar participando dessa vontade do todo. E aí, qual seria a vontade do todo? Será que a vontade do todo é o que eu quero? É o que é fácil para mim? Poxa, eu gostaria muito dessa vida poder ficar o tempo todo, eu gosto de falar, sentado tomando sorvete, né? É gostoso a gente tomar um sorvete, né? A gente fica sentado tomando sorvete, imagina, você não precisasse fazer nada, você ficasse o dia todo sentado tomando sorvete. De que isso iria nos ajudar a crescer, né? O que a gente iria aprender com isso? Será que isso seria bom? Não, né? Chegaria um tempo que a gente iria enjoar do sorvete, a gente não ia poder adquirir o sorvete, porque a gente não fez nada para isso. Então, quando a gente aprende que existem leis, né, que regem todo esse nosso planeta, né, e essas leis são exatamente manifestação de Deus nas nossas vidas, isso é muito interessante, porque a gente começa a entender que a lei do livre-arbítrio, que a maioria das pessoas falam, né, porque fala assim, não, eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero, se eu quiser ficar aqui tomando sorvete, eu vou ficar. Sim, é um direito seu, e você pode ficar. O problema todo é que se você ficar aqui tomando sorvete, você uma hora não vai ter mais condições de comprar o sorvete. E aí, como é que você vai ficar tomando sorvete? Então quer dizer que você não tem livre-arbítrio? Não. Quer dizer que existem outras leis, não só do livre-arbítrio. E a segunda lei é exatamente a da causa e efeito, ação e reação. Se você fica aqui tomando sorvete, você não trabalha, você não ganha dinheiro, logicamente você não vai poder comprar mais sorvete amanhã. Então olha como isso é interessante. O que eu planto, eu colho. Se eu planto amor, eu colho amor. Agora, se eu planto vento, eu colho tempestade. Então olha como isso é interessante a gente parar e começar a ver como tudo é perfeito. Deus é perfeito. E nos criou para que nós possamos evoluir e ser felizes. Deus não criou ninguém para ser triste, para ficar, para passar, para sofrer, né? Como eu já ouvi algumas pessoas que falam isso, né? Que os seus guias estão lhe dando uma surra. Isso para mim é uma coisa que me deixa muito triste quando eu ouço isso. Porque como é que pode o seu guia, que é o seu professor, lhe dar uma surra, né? Será que é assim que a gente deve se comportar com os nossos alunos? Uma época atrás, sim, né? Uma época atrás na escola existia a palmatória, existia tudo isso, né? Por quê? Porque era a visão daquele povo naquela época. Não quer dizer que a nossa visão hoje é a mesma. Quer dizer que hoje a gente já aprendeu, a gente já evoluiu. A gente não precisa usar esses métodos antigos para continuar fazendo o bem e o amor ao nosso próximo. Então hoje você não vai ver nenhum professor na sala de aula batendo nos alunos. Não. Hoje tem outros métodos para isso. E a mesma coisa a gente tem na nossa amada Umbanda, né? Os nossos guias em nenhum momento eles vão fazer mal para a gente. Não. Simplesmente o que eles vão fazer é que se a gente não quiser seguir o caminho, eles vão se afastar e deixar a gente com o nosso livre-arbítrio. Mesmo triste, porque
porque eles vão saber que aquilo vai gerar um problema futuro. Porque tudo, quando se refere à nossa vida, está interligado, né? Se a gente entende que a gente já teve várias vidas e a gente está aqui, como o nosso Mestre Jesus falou, para pagar até o último centavo para que a gente possa ir para o reino do Pai, olha como isso é interessante, né? Como é que será que a gente vai pagar esse centavo que a gente está devendo? Aí muitas pessoas dizem, não, você vai pagar da mesma forma, então se você fez o mal, você vai receber o mal. E eu digo para vocês que hoje, depois de um longo tempo de estudo e entendimento, eu entendo que não precisa ser na mesma moeda, né? Mas precisa sim ser alguma coisa que supere aquele mal que você fez. E isso é muito simples, né? Se a gente aprender a começar a trabalhar para o bem, porque quando a gente trabalha para o bem, a gente pratica o amor, a gente faz o que o nosso Pai nos ensinou e espera da gente para a nossa evolução, que é amar o próximo como a ti mesmo. Olha como isso é interessante. Se a gente estiver amando o próximo como a nós mesmos, nós estamos evoluindo. Se a gente está evoluindo, a gente está pagando os nossos centavos. Então olha como a gente não precisa sofrer para pagar. A gente pode pagar de outras formas, mas vai depender tudo o quê? Da nossa mudança. Vai depender tudo o quê? Da nossa vontade. Vai depender tudo de nós querermos mudar, de nós querermos sermos felizes. E o ser feliz não quer dizer que é eu simplesmente passar sempre pelo que eu quero passar. Não, porque eu ainda tenho uma visão muito pequena. Então eu não sei o que é melhor para mim. Quem sabe o que é melhor para mim é o nosso Pai. Igual quando a gente é criança, né? Quando a gente é criança, muitas vezes a gente acha que a gente sabe o que é bom pra gente, né? A gente não quer ir para a escola, porque pra que ir para a escola, né? A gente naquela época, a nossa visão é pequena. A gente não entende que a escola vai nos ajudar a seguir toda a nossa vida, a gente ter uma profissão, a gente poder ter um sustento e ter uma vida digna. É isso, a escola vai servir para isso. Mas a gente não vê isso dessa forma, a gente quer brincar, porque a gente é criança. E hoje a gente continua sendo criança, quando comparado a Deus, né? Ao nosso Pai, aos nossos guias que já estão a um ponto acima da gente, né? Já estão, vamos dizer assim, numa série mais evoluída. Então, como isso é importante a gente aprender a poder deixar com que essa espiritualidade maravilhosa possa nos ajudar na nossa caminhada. E como a gente faz isso? Como a gente escuta esses nossos guias e mentores? E é muito simples, meus irmãos. É a gente acalmar a nossa mente, acalmar o nosso coração, fazer uma oração de coração, conversar com seus guias e mentores, conversar com o seu anjo da guarda, que é o responsável por essa nossa vida, conversar de todo o coração, falando seus problemas, agradecendo por o dia que se inicia pela sua vida, por a oportunidade maravilhosa que estamos tendo. E quando você faz isso, você vai ver que você vai começar a se conectar, porque a gente muda a frequência que a gente está vibrando. E tudo é frequência, tudo é energia. Se a gente muda a frequência, a gente vamos conseguir nos conectar com esses nossos guias maravilhosos, esses nossos amigos. Esses sim são os nossos amigos. E eles vão conseguir nos inspirar, nos intuir para que possamos seguir no melhor caminho. Então, viu como é fácil, pessoal? Mas precisa de quê? Primeiro passo, precisa que nós dermos esse primeiro passo, né? Porque como nós temos livre-arbítrio, nós precisamos dar o primeiro passo, nós precisamos buscar. E aí sim, eles podem nos ajudar. Até porque quanto mais a gente busca, mais a gente evolui, mais a gente ganha merecimento, mais eles podem nos auxiliar na nossa caminhada. Meus irmãos, muito obrigado a vocês de estarem aqui nos ouvindo e peço ao Pai que vocês possam ter um dia maravilhoso. Fiquem com Deus e até a próxima, nossa próxima conversa.